Por favor, vamos chamar então hoje a nossa ilustre pregadora aqui hoje, que vai trazer a palavra para nós. Vamos orar pela Ingrid, então, conhecida como minha esposa. Você que está em casa não conhece, se você não conhecer, né? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, aqui está a sua serva, Pai, que já tem no coração aquela palavra que o Senhor entregou para ela, Pai. Sabemos que ela estudou, preparou, que ela já tem ideia o que vai trazer para nós, Pai, mas nós sabemos também que ela está apta, Senhor, que o Espírito Santo possa realmente adentrar no coração dela, e se necessário mudar, e se necessário colocar alguma coisa a mais, Pai amado, que você possa abençoar sua serva, que essa palavra venha para edificar o nosso coração, Senhor, Pai amado. Nós agradecemos novamente por essa reunião, Pai, é muito gratificante, a gente já está no meio da semana e podemos ouvir a palavra que a sua serva trouxe aqui, Pai amado. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Agora sim. Boa noite, igreja. Boa noite aos amados também que estão com a gente online. Bom, para começar eu quero fazer uma oração, né? Agradecer por já essa quebra de gelo aqui que tivemos nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E eu repreendo nesse momento, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, todo empecilho, Senhor, que o inimigo quer trazer nesse momento, Pai, para a minha vida, dos meus irmãos, para que a gente não venha, Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco e nos ajuda a discernir a Tua voz, Pai, porque nós estamos aqui apenas para isso, Senhor, para Te ouvir, Pai. Fala conosco. E que o nosso coração encontre, no nosso coração, Senhor, encontre solo fértil para a Tua palavra, Pai, enraizar, crescer, florescer e frutificar, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, para quem não me conhece, eu sou a esposa do Sandoval, a Ingrid, e hoje eu gostaria de dar um testemunho para vocês, né? Depois, claro, continuar com a palavra. Para quem não sabe, eu estou com um grupo de mulheres, onde a gente, todos os dias, a gente dá algumas dicas para elas, né? De atividade física, de alimentação, de cuidado, né, para si mesma. E a gente começou tudo isso com um grupo chamado Guardiãs do Lar. Foi um grupo que eu fiz, eu participei há, 7 anos atrás, mais ou menos, não tenho certeza, mas que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi através desse grupo que eu comecei a buscar da presença do Senhor, e o Senhor começou a me transformar, porque até então meu esposo não era cristão, vivia uma vida, né, no mundo, e eu tentando viver nos caminhos do Senhor, só eu e o meu filho, e era muito difícil. Mas até que eu percebesse que eu é que precisava mudar, nada estava acontecendo, as coisas só pioravam. E nesse Guardiãs do Lar, o que acontece? A gente tem ali uma pessoa, um grupo, orando diariamente pela vida de todas as pessoas. Então, o mover do Espírito Santo vai acontecer, se a pessoa permitir. Então, todas que se permitiram naquela época, e eu fui uma delas, houve transformação na vida. Mas a transformação ela não acontece num piscar de olhos. É claro que, né, a salvação, sim, você aceitou, você reconheceu Jesus como seu Salvador, você está salvo. Porém, entretanto, todavia, como o nosso pastor sempre fala, né, e a gente sempre vê nas Escrituras, a santificação ela acontece dia a dia, minuto a minuto, eu diria, né? Porque a cada minuto a gente tem o poder da escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher fazer a vontade dele ou não. Então, quando eu me coloquei à disposição nesse grupo, não foi tão fácil. Por quê? Todo mundo sempre fala, né, que a vida é corrida, que não tem tempo para nada, e eu sou só mais uma delas, né? Só mais uma, que tem a vida corrida, que não tem tempo para nada. Ainda tem alguns problemas de saúde, como alguns já sabem, tem uma criança para cuidar, um marido jovem para dar atenção, né, marido? Tem uma igreja, né, que eu faço parte, que eu atuo em alguns ministérios. Então, tempo não é desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? A gente só faz aquilo que a gente encontra prioridade. Então, aqui, como o Toninho acabou de cantar, né, eu quero ser fiel. Como a gente é fiel ao Senhor? Colocando Ele como prioridade na nossa vida. E tem que ser perfeito, gente? Não tem, nem um pouquinho. Quem está no meu grupo vê lá as fotos que eu mando, não tem nada perfeito.
É muito engraçado, quem está lá, elas devem morrer de rir comigo, mas eu estou ali porque o Senhor me pediu. O Senhor trabalhou na minha vida através da minha saúde, através do meu casamento, e conforme o Senhor age na nossa vida, a gente se torna instrumento nas mãos dele, se a gente permitir, né? Claro. Para que ele, através das feridas nossas que foram curadas, a gente possa atuar na vida de outras pessoas, para que elas também possam ser curadas. E às vezes a gente pensa que o que a gente tem é tão pouco, é tão pequeno, é tão simples, mas não é. Deus, ele é o Deus da simplicidade, a gente que complica as coisas, a gente que faz tudo, a gente transforma tanto, né? Até uma oração tem que se tornar mirabolante. Ó Senhor Deus, Altíssimo, Todo-Poderoso. É claro que a gente pode falar, porque ele é sim Altíssimo e Poderoso e tal. Eu nem sei fazer essa oração difícil, né? Que eles fazem por aí, porque eu não faço, então eu não sei fazer. Mas, enfim, nada com Deus é para ser difícil, porque quando a gente tem relacionamento com Ele, a gente ouve, a gente tem o direcionamento, e isso não é, eu tive o direcionamento agora, eu vou ter para o resto da minha vida se eu não fizer nada. Não, eu posso ser muito usada hoje, e amanhã não ser mais. Assim como meu esposo trouxe a palavra outro dia, né, sobre Moisés, que ele estava com o brilho, né, ele subiu lá no monte, ficou 40 dias, recebeu muito da presença. Ele desceu, ele brilhava, reluzia. E aí, com o passar dos dias, ele não buscou mais, porque ele achou que aquela presença ia ficar ali sempre, né, sem ele fazer nada, e começou a se apagar. Então, com a gente é a mesma coisa. Se a gente não tiver essa busca diária, inclusive nesse grupo nós fazemos o devocional diário, eu leio com elas, eu oro para elas. Então, tem sido bênção para a minha vida, porque quando a gente se coloca à disposição, o Senhor nos usa. E a gente sente nas pequenas coisas como a gente pode ser usado. Às vezes, na rua, você está passando por alguém, já aconteceu isso muito comigo, eu sentia no coração de dar carona, claro que para mulheres, né? E ainda assim, de preferência, estar ali cheia de sacola, com bebê. Eu falo assim, essa pessoa precisa de ajuda, né? Eu parava e perguntava, para onde você vai? E oferecia carona. Às vezes você tem um colega de trabalho que está meio tristonho, uma colega, né? Você vai lá, dá um sorriso, oferece um abraço. Se é um colega, né, toca na mão, fala, o Senhor te ama. O Senhor está aqui nesse lugar. Fala alguma palavra, alguma coisa, o Espírito Santo vai te direcionar no que dizer. Então, a gente pode e deve ser instrumento em qualquer lugar que a gente estiver. A gente não pode guardar Cristo só para a gente. Por quê? Se a cura que há em nós não servir para mais nada, a nossa salvação já é grande coisa. Com certeza é. Eu não ir para o inferno já é maravilhoso. Mas não é bom a gente poder participar da libertação de outras pessoas, né? Da cura de outras pessoas, mostrar para outras pessoas esse amor tão grande de Jesus, que se deu por nós, né? Se entregou por nós, morreu no Calvário. Por favor, Lua, coloca para mim João 13, versículo 14. Nessa passagem, a gente vai ver como Jesus, o nosso mestre, o mestre dos mestres, ele se colocou para servir. Naquele momento, ele lavou o pé, mostrando como ele, sendo Senhor sobre todas as coisas, ele se colocou ali de joelhos, num sinal ali de humildade, lavando o pé do discípulo. Muitas vezes você pode ser humilde de várias outras formas. Se você simplesmente, muitas vezes, deixar de falar o que você quer, o que você pensa, e você ouvir o outro. Quantas vezes a gente está falando com alguém, a pessoa termina a nossa frase, nem deixa a gente terminar de falar? Quantas vezes você está numa mesa e a pessoa mal olha para você, ela só fica no celular? Seja essa pessoa que ouve, essa pessoa que escuta. Ser só mais uma pessoa que fala, é só mais do mesmo, todo mundo quer falar, né? Então, vamos ler aqui. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vai até o 17, tá? Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados são se as praticarem. Então, se ele que é o nosso mestre, ele nos enviou, ele nos ensinou com toda a palavra dele, né? Tem também aquela passagem que fala, né, a gente peca por falta de conhecimento, porque não lê a palavra.
A gente vai para a igreja, mas muitas vezes o que é falado ali não é totalmente absorvido. Então, a gente precisa ler no dia a dia. Então, ele ensinou. Se a gente fizer o que ele está falando nas Escrituras, a gente vai estar sendo servo fiel. É só isso que ele quer. Ele não está pedindo para que ninguém rodopie, dê cambalhota, saia por aí profetizando e curando e falando em línguas. É claro que nós podemos falar isso também, mas o principal é amar, porque ele é amor. O principal é servir, porque ele serviu. Ele não mandou ninguém aqui para ser estrela, não mandou ninguém aqui para aparecer. Tanto que Deus sabe, quem me conhece sabe, que eu relutei anos para fazer esse grupo, porque eu não gosto de aparecer. Não gosto de gravar vídeo. Eu falava, eu não sei, não vou saber fazer, não consigo. E eu vivia dando um monte de desculpas. E toda hora Deus mostrava de alguma forma que é porque eu não sei que Ele quer me usar. Porque se eu soubesse, seria fácil, seria eu mesma fazendo, sendo maravilhosa. Mas como eu não sou, Ele vai ser maravilhoso através de mim. Porque não é porque tudo está lindo e maravilhoso que Ele vai agir. É porque a palavra dEle vai fluir e vai alcançar aquelas vidas e vai transformar. Eu tenho mulheres no grupo, eu tenho 38 anos hoje, eu tenho mulheres no grupo de 50 ou até mais, mulheres que me chamam no particular e falam como está sendo importante para elas. O Guardiãs do Lar, que foi o projeto que iniciou, ele tem só 40 dias. Quando acabou, eu dei uma pausa e eu ia retomar o ano que vem, em janeiro, porque esse projeto o pessoal pode refazer, elas podem convidar outras pessoas, enfim. Só que aí eu senti no coração, né, porque eu sei que, às vezes, as mulheres, né, elas se sentem perdidas, porque a gente se sente, muitas vezes, perdido. O que eu faço agora? Né? Tanta coisa para fazer, como eu começo. O que eu faço? É claro, a gente tem que orar e pedir direcionamento de Deus, isso todo mundo sabe. Mas, muitas vezes, a gente não tem uma ordem, uma sequência lógica. E se a pessoa não está bem, principalmente, ela não consegue raciocinar e esquematizar tudo. E eu lutei muitos anos para tentar esquematizar, porque eu tenho essa questão de saúde. Então, meu marido sabe, ele mesmo fala, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer. E aí eu criei esse outro grupo, onde eu acompanho elas diariamente. Eu basicamente posto, e elas falam comigo no particular, porque elas não têm coragem de postar no grupo, a maioria, né? Mas uma ou outra acaba postando. Elas acabam se animando e acabam postando. Então elas falam, uma delas falou para mim, Ingrid, quando você encerrou o grupo lá, depois dos 40 dias, eu fiquei, ai, como vai ser difícil agora continuar sozinha, eu estava tão animada. E aí no dia você mandou o convite para continuar no outro grupo. Tá vendo, meninas? Como é uma coisa tão simples, tão pequena. E eu não adianta, eu não vou conseguir fazer. Bom, não sei, né? Só Deus sabe. Se eu ficar igual aquelas meninas do Instagram que postam o dia inteiro delas, né? Tomando água, tomando café, levando o cachorro para passear. Não consigo. Não sou esse tipo de influencer. Eu nem lembro que eu tenho rede social, se deixar, eu mal uso. Mas, na minha simplicidade, eu vou lá e eu filmo a minha cachorra passeando, porque eu estou lá atrás guiando ela, né? Ou seja, eu estou caminhando. Eu filmo eu com a minha cachorra subindo a escada. Por quê? Às vezes a pessoa fala que não tem dinheiro para fazer um exercício, vai subir uma escada. Quem mora ali em casa que tem escada, em prédio, né? Enfim, tudo tem um jeito, tem como fazer. Basta a gente querer. Então, eu tenho me colocado nas mãos do Senhor. E Deus nos pede também para a gente não ser apenas evangélicos. Quantas pessoas tem que estão dentro de uma igreja, mas que saem daqui para fora, nada mudou. Ela só é mais uma do que um monte que tem aí fora. Então, aqui dentro, ela chora, ela se emociona, mas ela não é transformada. Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer nos distrair. Quando ele nos tira do foco, quando ele nos impede de ser instrumento na mão de Deus, a gente está deixando de ser usado para livrar vidas do pecado, da morte. Não sou eu, é Cristo que habita em mim. Não é nenhum de vocês por si só que vai conseguir, mas Cristo. Se coloque nas mãos dele. Às vezes uma coisa tão simples. Às vezes a gente trabalha na casa de alguém, a gente pode ser instrumento ali na vida daquela pessoa. Enquanto está ali dentro, está em oração. Na empresa onde você trabalha, está em oração. Leva a sua Bíblia, se tiver um momento de pausa ali, leia um versículo que seja com aquela pessoa. Seja instrumento de Deus. Vamos ler, por favor, Jó 22, de 21 a 28. Caiu tudo?
Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido se afastar da sua tenda a injustiça. E lançará ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Só você e Deus sabe o que é para você como o ouro de Ofir, que é tão precioso para você, mas que, com certeza, não chega nem aos pés do nosso Senhor. Então, que a gente lance no rio, qualquer lugar que seja, lance. Tire da sua mão, do seu coração, da sua mente, aquilo que é tão importante para você, mas que toma o lugar de Deus. Porque aí sim, Ele vai ser o seu precioso. Só Deus sabe o que é importante para mim, que eu tive que abrir mão. Porque muitas vezes as pessoas olham, né, para o pastor, para a pastora, acho que é muito fácil estar aqui, olha para a Lúcia falando lindamente bem aqui, né, como uma professora que é. Meu esposo também, lindo, maravilhoso. Vocês acham que a gente está aqui, que a gente não tem nenhum problema? Que está tudo lindo e maravilhoso? Só Deus sabe o que cada um enfrenta. O que é tão precioso para cada um que teve que abandonar. O que a gente já abandonou? O que mais a gente vai abandonar? Só Deus sabe. Mas você está disposto a abandonar algo pelo Senhor? Ele deu a vida por cada um de nós. Seu sangue precioso. Salmos 1, 1 a 3, por favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Amém. Essa água, gente, né, eu falo meninas, que eu falo no grupo, né, com as minhas meninas, mas pessoal, irmãos queridos, essa água que flui, que enche, gente, que lava o nosso ser, não tem nada que faça igual, nada. Tem dias que eu acordo que eu não queria nem sair da cama, mas o Senhor fala, coloca o teu pé, que eu te abençoarei. Ele não fala, fica deitado aí, sem fazer nada, né, parecendo uma amoeba, que eu vou fazer algo por você. Não, ele fala, coloca o teu pé que eu te abençoarei. Então eu me levanto, eu me troco, eu vou para a rua com a cachorra. Outro dia eu até estava garoando, né, e eu não gosto de tomar garoa, não gosto. Ainda mais se eu não estou na praia, né, enfim. Mas eu fui lá mesmo assim. Por quê? Porque eu preciso me exercitar. Não adianta falar, não tenho tempo, gente. A gente está morrendo, a gente está doente, a gente não vai se exercitar até quando? Até quando a gente ficar de cama e não poder mais realmente? Então, são coisas tão simples, ir para a rua e caminhar, e a gente muitas vezes não faz. A gente peca porque a gente não obedece. Deus fala, faça a sua parte e eu ajudarei. Ele vai ajudar se você fizer a sua parte. Ele não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para tirarem a pedra. Pediu para desatarem ele depois que ele foi ressuscitado. Mas a parte que é nossa, ele pede para a gente fazer. Ele faz um milagre. Ele faz um milagre na minha vida todas as manhãs. Eu tenho certeza que ele faz na vida de vocês também. Todas as manhãs. Por mais que muitas vezes vocês não vejam. Que eu não vejo. Tem tanto milagre, só a gente acordar e abrir os olhos. Quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas pessoas perderam entes queridos? Gente, tem uma criança de 7 anos que ela foi para um parque de águas, de piscina, e o negócio de sucção da piscina sugou o cabelo dessa criança. A menina ficou submersa por 7 minutos. Eu não sei como que essa menina está agora. A gente intercedeu por ela. Você sabe, Lúcia? Está melhorando? Graças a Deus. Gente, olha que desespero. Uma família feliz. Me arrepia. Você vai para um parque, acontece uma coisa dessa com um filho seu.
Deus nos livre e guarde. Então, só de meu filho, ele ficou doente. Mas eu sei que tem coisa que é espiritual, tem coisa que é carnal. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus não quer que... O inimigo não quer que eu trabalhe para Deus. O inimigo não quer que você trabalhe. Ele vai colocar situações. Podem ser coisas naturais ou espirituais. Não interessa. Você vai reclamar, você vai parar e ficar prostrado, você vai continuar. Então, você tem que continuar. Não importa o que aconteça. Salmo 119, 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são meu prazer. É isso que eu acabei de falar. Não importa o problema que venha. Quando eu conheci Deus de verdade, passei a me relacionar com Ele, eu aprendi a confiar. Seja a dificuldade que vier. Meu filho fez uma cirurgia do coração com 11 dias de vida. Muitos sabem, muito. Mas a minha mãe olhava para mim e falava, nossa, nem parece que você está triste. Eu falava, mãe, eu me desesperava, vai adiantar o quê? O que vai mudar? Eu vou ajudar meu filho? Eu queria poder amamentar, porque eu sei o quanto é importante para a criança mamar, né? E eu pedi para o Senhor, me ajuda, Pai, para que não seque o meu leite, para que eu possa amamentar o meu filho. Foram 16 dias indo e vindo para um hospital e meu filho numa UTI. Não foi fácil, mas Deus estava comigo. E eu peço para que Ele me ajude e permaneça dessa forma, sempre, em todas as dificuldades que vierem, que eu sei que virão mais. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Ele diz. Então, a gente tem que perseverar. Provérbios 15, 8, por favor. A resposta branda. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Muitas vezes, né, aqui fala do sacrifício do ímpio, mas muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão jejuando, estão indo ao culto, estão fazendo e acontecendo, mas não tem relacionamento com Deus. Não adianta, Deus não quer um sacrifício. Não adianta nada eu vir aqui às 6 da manhã e no restante do meu dia eu nem lembrar de Deus. Eu não colocar minha vida naquela oração. Eu não viver o que as Escrituras dizem. Não adianta nada eu participar de todos os ministérios da igreja e nada disso fazer realmente diferença na minha vida. Eu aí fora estar pior do que o meu colega que está do meu lado. Seja no trabalho, seja na rua, enfim. Isso tem que transformar a gente, essa palavra, o Senhor, o sangue de Jesus. E isso só se dá com a intimidade com Ele, com o relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente não consegue falar, porque a gente está tão cansado, tão exausto, e as palavras ficam desconexas. Simplesmente se lança nos pés dele e fala, Senhor, eu estou aqui, me ajuda, me socorre, me dá o seu auxílio. Pede para o Espírito Santo interceder, porque Ele vai fazer. Ele sabe o que a gente precisa muito melhor que nós mesmos. E para finalizar, Miqueias 7, 18 a 20. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, irmãos, não importa o que a gente fez até aqui, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que basta a gente pedir perdão, que Ele vai pisar nas nossas iniquidades e lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nos ama tanto que todos os dias Ele só espera que a gente busque por Ele. Dá para entender isso? Não dá. Porque a gente não merece nem um pouquinho, mas Ele está ali esperando de mãos abertas, que a gente o busque, que a gente se lance aos pés dEle, que a gente tenha relacionamento com Ele. Ele quer nos usar. E é nas pequenas coisas, para quem sabe um dia, se Ele quiser, colocar nas grandiosas. Não espere apenas o grande, não espere apenas o poder descer e você começar a sapatear para fazer alguma coisa. Não, faz o mínimo, aquele pouquinho na sua casa, todo dia. Você amar, você servir
a sua família, já é um milagre, porque a maioria das pessoas hoje nem quer ter família para não ter que servir ninguém. As pessoas querem ter pet, não querem ter criança para não ter que cuidar de um ser humano. Por quê? Dá trabalho, lógico que dá trabalho. Então, que a gente possa ser amor, que a gente possa ser misericórdia, que a gente possa falar muito pouco da gente mesmo. Que a gente não fale nada de ninguém, se não tiver nada bom para falar. Mas que a gente fale muito de Jesus. E, se preciso for, que a gente pregue, mas que a gente fale principalmente com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa postura, com a forma como a gente vive. Que dessa forma eu tenho certeza que a gente vai ser usado, porque não é de nós mesmos, é dele. É dele. Pequenas coisas vão... Você vai pensar em coisa e falar, nossa, por que eu estou pensando nisso? É o Espírito Santo. Ouça. Ouça e faça. Como eu já dei um exemplo do meu filho outro dia. Tinha uma pessoa na igreja um dia e num momento de oração, de abraço e de louvor, era para abraçar todo mundo. E o meu filho quis abraçar justamente aquele rapaz que estava ali de pé. E o meu filho não tem relacionamento com esse rapaz, ele é de fora, é um visitante. E ele chorando e todo mundo alega, o que aconteceu, filho? Ele, mãe, eu queria dar um abraço naquele... Não, primeiro ele não queria falar, eu estou com vergonha, eu não quero falar. Aí eu, fala, filho, fala, você pode confiar na mamãe. Ele, mãe, eu quero dar um abraço naquele moço. Eu falei, então dá. Ele, mas eu não sei por que eu quero dar um abraço no moço. Eu falei, filho, é o Espírito Santo de Deus que já está em você. Vai lá e dá o abraço. Quando ele abraçou, o rapaz chorou, gente. É um homem adulto, pai de crianças. Então, assim, uma criança pode ser usada, qualquer um de nós pode ser usado. Não se compare com ninguém, ninguém é igual a ninguém. Eu não falo igual meu marido, fica aqui lindo, maravilhoso, andando aqui na frente, igual o pastor Cláudio. Não tenho toda a destreza que a Lúcia tem para falar, não tenho e nunca vou ter, porque eu sou eu, ela é ela, ele é ele, entendeu? Vocês são bênção, sejam usados por Deus onde vocês estiverem, tá bom? Não pensem que vocês são pequenos, que vocês são pouco, nós somos sim. Sem Deus, a gente não é nada. Tenta falar da própria boca, que não vai sair nada que presta. Não vai sair nada que presta. Por mais que você está falando da Bíblia, às vezes você não está falando que aquela pessoa precisa ouvir. Então, esteja atento à voz de Deus, que a gente seja instrumento nas mãos dele. Amém, irmãos? Amém. Tony?